Amém. Senhor meu Deus, graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Pai. Que realmente agora o Senhor possa estar falando, Senhor, através de mim. Que esta palavra, Senhor, possa estar sendo trazida, Senhor, e calando, Senhor, ao coração de cada um, Pai. Que seja uma palavra, Senhor, de entendimento. Que as pessoas, Senhor, possam entender e compreender aquilo que o Senhor tem, Senhor, para cada uma delas, Pai. Mas que, acima de tudo, Senhor, possamos ver a revelação, Senhor, de quem Tu és verdadeiramente, Senhor, através, Senhor, desta palavra, Senhor, e através, Senhor, das nossas vidas, Pai. Nos dá, Senhor, este momento, total entendimento e direção, para que venhamos compreender e entender o Teu propósito, Senhor, e a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Boa noite. Nesta noite, eu começo perguntando a cada um de vocês: quem nós somos? Filhos de Deus, pecadores ou fariseus? Eu gostaria que durante toda a palavra vocês pudessem entender e meditar nisso. Você hoje é um filho de Deus, um pecador ou um fariseu? O que a palavra nos diz a respeito disso? Nós podemos ir lá em 1 João 3, do 1 ao 10. Bem? 1 João 3, do 1 ao 10 fala: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco não ama seu irmão. Então, aqui em 1 João, como em tantas outras passagens da Bíblia, a gente pode ver um pouquinho a definição realmente de quem é filho de Deus e quem é filho do diabo, né? Aqui deixa claro isso, a diferença entre um e outro. Mas também podemos ver lá em Mateus 23, né? Vamos lá para Mateus 23 agora. Mateus 23, ele começa assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedecem-lhe e fazem tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Daí mais aqui para baixo ele começa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar
fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, podem dizer: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, quem é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar? Quem santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Ai de vocês, ai de vocês, por fora parecem justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem: se estivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com ele no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios mestres. A um vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhe asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Ou seja, já que em Mateus nós podemos ver claramente o que Jesus falou sobre os fariseus, e não somente em Mateus, mas como em várias outras passagens e citações que Jesus fala, né? E realmente nós podemos ver que isso muitas vezes é verdade na vida de alguns, né? E precisamos realmente nos perguntar em qual dessa classe nós nos encaixamos, né? No seu dia a dia, você consegue passar uma semana toda sendo filho de Deus? Ou você um dia é pecador e um dia é fariseu? Não tem como nós sermos filhos de Deus e sermos pecadores. Não tem nós como sermos filhos de Deus e sermos fariseus. Mas conseguimos nessa classe pularmos do fariseu a pecador num piscar de olhos, né? Mas muitas vezes nós não conseguimos ver e enxergar isso, né? Somos filhos de Deus porque fazemos a vontade do Pai, cumprimos rigorosamente a palavra de Deus. Somos realmente nascidos de novos. Ou somos fariseus que cumprimos a lei simplesmente para não sermos punidos, mas não cumprimos a lei por amor para quem nos ordena estas coisas. Ou realmente nos encaixamos como pecadores, que fazemos o sacrifício de Cristo uma mera história e continuamos a pecar e a errar. E nesse momento eu não estou falando sobre grandes pecados, mas aquelas coisas pequenas que muitas vezes nos fazem tropeçar, que muitas vezes nos distanciam de Deus e da palavra, né? Então precisamos sempre estarmos
refletindo sobre isso, né? Porque muitas vezes lemos nas escrituras, lemos a palavra, e muitas vezes você não consegue se encaixar naquilo que você tem lido. Mas muitas vezes você está em pecado, muitas vezes você se torna um pecador, ou muitas vezes simplesmente você é um fariseu, achando que você não tem pecado, que você não tem erro, quando isso já é um erro. Quando isso realmente te afasta da palavra e da vontade de Deus. Então nós precisamos sempre estarmos atentos e alertas, né? O que tem sido a nossa vida, o que tem sido o nosso caminhar, como temos refletido a palavra e a presença de Deus às outras pessoas. As pessoas conseguem ver em nós um filho de Deus? Quando ela olha para você, ela vê a imagem de Cristo refletida em você? Ou simplesmente olha e fala, não, mais um que fala e não cumpre aquilo que fala, mais um que prega e não cumpre aquilo que tem falado e aquilo que está escrito na palavra. Então, realmente, precisamos ficar atento a isso, porque senão vamos realmente fazermos da palavra de Deus mentira. Vamos realmente envergonhar Cristo, todo o sacrifício e tudo aquilo que Ele fez pelas nossas vidas, né? Agora, se pararmos para pensar, infelizmente, vemos mais fariseus e pecadores do que filhos de Deus por aí. É muito mais fácil você se deparar com uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que acha que está fazendo certo, daquele que realmente está fazendo certo. Pois para sermos filhos de Deus, precisamos ser 100% em tudo, pois nós sabemos que para Deus 99% não basta. Precisamos ser perfeitos, santos, puros, totalmente redimidos da nossa natureza, daquilo que realmente nascemos e fomos criados com o intuito do mal. Precisamos mudar isso, a história da nossa vida, o curso da nossa vida. Já para sermos fariseus e pecadores, a grosso modo, é muito mais fácil aos nossos olhos, né? Nos enganarmos e acharmos. Se pegarmos fariseus e pecadores, aí entramos em um território bem complexo, lembrando que tanto um quanto o outro vão para o inferno, né? Dessa classe que eu citei, o único que está alheio a isso é quem realmente é filho de Deus verdadeiramente. Não aquele que faz uma hora e não faz, pois somente os verdadeiros filhos de Deus herdarão a vida eterna, né? Nós precisamos ter consciência disso. Isso precisa ficar claro a cada um de nós. E não adianta você fazer tudo certinho. Se no momento de bobeira você se desviar, você tropeçar, aquele momento condena a sua vida. E se Cristo voltar naquele momento, você fica com aquele que muitas vezes você acusou, com aquele que muitas vezes você olhou e disse, esse aí está perdido, esse aí não tem solução. Para isso, realmente, precisamos fazer que a vontade de Deus seja realmente plena nas nossas vidas. Mas hoje, infelizmente, dentro do meio cristão, há mais fariseus e pecadores, né? Fariseus e pecadores andam lado a lado. A grande maioria sai do pecado e se torna fariseu, pois não alcança o patamar de ser filho de Deus, né? E temos visto isso, né? Muitas vezes a gente, não, mas nós não somos mais pecadores, Deus nos resgatou, a nossa vida foi transformada, mas no nosso caminhar nós não conseguimos alcançar ainda o patamar de sermos verdadeiros filhos de Deus. E estamos na classe dos fariseus, que fazemos, mas não vamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O fariseu condena o pecador, se esquecendo que Jesus veio para os doentes. Em Marcos 2, a gente pode ler a respeito disso. Marcos 2, do 13 ao 17, fala: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me, Levi. Levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com publicanos e pecadores?
Ouvindo isto, Jesus lhe disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ou seja, quando realmente Cristo nos chamou, ele nos deu a oportunidade de sermos os seus filhos, de fazermos a diferença, né? Mas, infelizmente, muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, né? Deus não tem como curar alguém que não esteja doente. Né? Você não vai no médico tendo a certeza que está curado. Quando você vai ao médico, que algum problema tem. E Deus só vai curar a sua vida, só vai transformar a sua vida se você tiver certeza que precisa de uma cura e precisa de uma restauração. Agora, se você acha são, acha que a sua vida está tudo bem, para que você vai ser curado? Né? É o que eu falei, ninguém vai no médico e chega lá, o médico pergunta, o que você tem? Não, não tem nada, só vim aqui dar uma voltinha, não. Se você procura um médico porque algo tem de errado na sua vida. E Deus realmente só vai nos curar se realmente termos esse entendimento daquilo que precisa ser curado, né? E não vamos esquecer que um fariseu se torna cada dia e cada vez pior que um pecador, pois o pecador tem a oportunidade de mudar, pois sabe que é doente. Já o fariseu tem certeza e convicção daquilo que tem feito e acredita ser correto. Mas servir a Deus por aparência, obrigação, traz muito mais peso e condenação do que não fazer, pois não há mérito e proveito nenhum em servir a Deus por necessidade. Não há proveito em cumprir a lei sem amá-la. Não há proveito em fazer a obra se ela não for verdade na sua vida. Não precisamos, nós precisamos ser filhos de Deus. Precisamos morrer para nós mesmos, precisamos nos negar constantemente, precisamos nascer de novo, ter em Jesus e na Sua palavra uma referência para as nossas vidas. Precisamos mudar o curso da nossa vida, sofrer por amor a Cristo, amar a Deus acima de tudo. Precisamos realmente sermos transformados, corpo, alma e espírito, e sermos encontrados santos diante de Deus. Ou seja, não adianta acharmos, não adianta pensarmos, precisamos ser. Né? É o que eu li, precisamos nascer de novo, precisamos fazer uma nova história, precisamos cumprir a palavra, precisamos refletir a palavra, refletir quem Deus é nas nossas vidas, para que realmente nós possamos nos tornar filhos de Deus, filhos amados, que realmente termos essa certeza, termos essa convicção de que somos filhos, fomos chamados para isso e que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Então, se você hoje é um pecador, arrependa-se e mude a sua vida. Se você é um fariseu, converta-se verdadeiramente. Não se molde nos padrões deste mundo, não faça parte da grande maioria. Né? Nós temos visto isso acontecer. E nós, como chamados que temos, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos nos moldar a este mundo, nós não podemos nos envolver com este mundo. Temos que fazer a diferença, temos que ser luz, temos que nos arrepender cada vez que tropeçamos. O pecado não pode fazer parte das nossas vidas, nem um tropeço pequeno. Não que isso muitas vezes não aconteça, mas devemos buscar ao máximo não tropeçar, devemos buscar ao máximo não cair, fazermos da palavra verdade nas nossas vidas, né? Poder viver, falar e, acima de tudo, viver aquilo que temos falado. Pois achar que está fazendo certo, achar que conhece a Deus, achar que mudou, achar que vai alcançar o céu, não torna você um filho de Deus. Né? Você achar, achismo não vai nos levar ao céu, achismo vai nos levar ao inferno. Né? Porque o que eu falei, é muito mais fácil você reconhecer e ser curado do que você achar que é uma pessoa sã e de repente morre. Né? Muitas vezes a gente vê tantas pessoas, fulano morreu. Morreu do quê? Era uma pessoa tão boa, né? Era uma pessoa fisicamente saudável, mas alguma coisa de errado tinha. Né? E é o que eu coloquei, não adianta a gente achar. Não adianta a gente achar que conhece a Deus, que no último momento Deus nos vai dar esperança, e no último segundo vai dar tempo de se arrepender. Pode ser que não tenha. Nós temos que ter esta convicção. Se o Senhor voltar hoje, o Senhor te levar hoje, para onde você vai? Você tem essa certeza?
Se nesse momento aqui a trombeta tocar e o Senhor descer, você está convicto de que vai se encontrar com Ele nos céus? Ou há uma dúvida em seu coração? Acho que não. Ou há 5 minutos atrás, quando você estava descansando, se Deus voltasse, se Jesus Cristo voltasse, você tem essa mesma certeza? No seu momento de lazer, quando você está trabalhando, quando alguém te contraria? Será que essa certeza é plena em sua vida? Porque vivermos de achismo só vai nos levar cada dia mais ao buraco. Vivermos achando e pensando que somos alguma coisa não vai transformar as nossas vidas. Não torna você um filho de Deus achar que Deus na última hora vai te livrar do inferno, né? Você precisa ter essa certeza. Precisamos viver a palavra, sermos testemunha pura e santa de Deus. Precisamos ser como Deus que transformou aquele que realmente se rendeu e termos uma verdadeira vida renovada, sermos realmente uma nova criatura. Isso é o dever de todo cristão. Foi para isso que cada um foi chamado, indiferente da idade, indiferente do propósito. Fomos chamados para fazermos a diferença. Fomos chamados para algo muito além do que muitas vezes imaginamos ou até conseguimos pensar. Mas foi para isso que fomos chamados, para sermos filhos de Deus, para realmente refletirmos quem Ele é nas nossas vidas, para colocarmos a palavra dele em prática, para vivermos 100% a palavra de Gênesis, Apocalipse. Não os pedaços, não aquilo que te interessa, não aquilo que é fácil, né? Mas vivermos a palavra num completo, né? E para isso temos que buscar, para isso temos que se negar a todo momento, constantemente. Porque Cristo fez isso, Cristo se negou, Cristo realmente se deu para que nós tivéssemos a oportunidade. E nós precisamos fazer isso. Precisamos nos negar, precisamos enfrentar as nossas dificuldades, precisamos enfrentar e conhecer as nossas doenças para que nós possamos ser curados e transformados, para que realmente não venhamos sairmos do estágio de pecadores e sermos fariseus, né? Porque um fariseu, como conhecemos toda a história do Novo Testamento, tudo que eles faziam porque criam naquilo, né? Não faziam simplesmente por maldade ou não, faziam porque eram convictos daquilo que estavam fazendo. Mas isso, né, como diz lá em Mateus, não trouxe para eles bênção, mas trouxe para eles e acarretou para eles maldição, mesmo que a convicção deles, por mais que acreditassem, fossem correta. Mas não estavam fazendo de forma correta, não estavam agindo de forma correta. E nós precisamos realmente nos transformarmos, nos renovarmos a cada dia, para que realmente o Senhor venha buscar um povo, uma geração realmente eleita e separada, né? E precisamos ter essa convicção do que é pecado, do que é errado, do que é certo diante dos olhos de Deus, não diante das pessoas. Porque nós devemos sim prestar culto a Deus e só a Ele nós devemos cultuar, amar, respeitar e seguir a palavra dele. E para isso realmente fazer a diferença, né? E realmente para encerrar, eu gostaria de colocar que nós não possamos nos esquecer que foram os fariseus que crucificaram a Jesus. A convicção deles naquilo que eles acreditavam. E que toda vez que nós pecamos, que toda vez que nós acreditamos que o que estamos fazendo é certo e aquilo não é certo, nós respondemos a Pilatos: solte a Barrabás e crucifique Jesus Cristo. Então, que isso seja claro nas nossas mentes. O certo, muitas vezes, aos nossos olhos, não é o certo aos olhos de Deus. E que não venhamos nós, com as nossas atitudes, com o nosso caminhar, clamar a Pilatos: solte Barrabás e crucifique a Cristo. Amém? Amém. Senhor meu Deus, graças te damos, Senhor, por este momento. Que nós possamos, Pai, cada dia mais buscar, Senhor, a tua palavra. Sermos, Senhor, convictos, Pai, de quem nós somos, Pai, e para que fomos chamados, Pai. Que não venhamos, Pai, de maneira alguma, Senhor, perdemos esta convicção, Pai. Mas que isso seja claro nas nossas vidas, Pai. Para que o nosso caminhar seja puro, santo, Senhor. Que possamos ser encontrados cada dia mais fortes e fortalecidos em Ti e na Tua palavra.
Por isso nos guia, Senhor, nos fortalece, nos molda e nos adestra a cada momento, Pai. Porque não queremos, Pai, de maneira alguma sermos enganados, Pai, mas queremos viver a Tua verdade plena, Senhor, e convicta, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Para que assim possamos estar preparados, Pai, para o Teu chamado, preparados, Pai, para a Tua vinda, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem cuidado de cada um de nós, tem nos mostrado, nos dado orientação, Pai. Mas que acima de tudo, Senhor, possamos ouvir, Senhor, a Tua voz, estarmos atentos, Pai, a não somente ouvir, mas a obedecer aquilo que o Senhor tem colocado para nós, Pai. Por isso te agradecemos realmente, Senhor, no nome de Jesus. Amém.